quais sinais o homem dá de arrependimento. Essa aula é para que vocês aprendam a identificar os sinais. Muitas vezes o seu marido ele já está dando sinais de arrependimento, só que você não consegue ler os sinais, porque você espera que ele volte, por exemplo, a ser quem ele era, como era no começo do casamento. E ele vai voltar. Só que nesse começo você precisa ter uma visão diferente para identificar quando ele está dando sinais de arrependimento. Eu tenho certeza que tem várias mulheres que estão aqui assistindo essa aula, que o marido já está começando a se arrepender, só que você não está conseguindo identificar esse arrependimento, e aí muitas vezes você fica, não está dando certo. Eu acho que não está funcionando tanto. E aí você fica muitas vezes desanimada e desmotivada só porque você não está conseguindo identificar os sinais corretos, tá? Na restauração, o marido ele dá sinais diferentes. Existem dois tipos de homem. O homem que se arrepende rápido, aliás, rápido não, mas assim, existem dois tipos de homem. Aquele homem que não mostra nenhum sinal, existe, tá, gente? Aquele que ele está se arrependendo para dentro. Então, ele está se arrependendo, ele está vivendo um processo, ele está percebendo a sua mudança, ele está começando a sentir sua falta, ele está começando a fazer uma análise dos erros que ele cometeu, ele está começando a sentir que essa vida que ele vive está vazia, ele não encontrou a felicidade que ele procurava, ele não encontrou a paz que ele procurava, e ele está vivendo esse processo para dentro. Então, você não está vendo e ele não está dando nenhum sinal. Ele não demonstra nada. Existe esse que faz para dentro, que é um grande desafio, porque nesses casos, quando você não vê nenhum sinal, a única coisa que você tem é a sua fé, e é o processo pelo qual você está passando. Mas tem aqueles que a maioria que ele dá sinais de arrependimento, tá? E você precisa ficar atenta. Mas vamos lá. Você precisa aprender a analisar, a avaliar, baseado na restauração. E não baseado em quem ele era ou naquilo que você imagina que é o arrependimento de um homem, tá? Primeiro sinal que ele dá. Se o seu marido, ele estava muito, muito, muito frio, e ele mal conversava, e agora ele está menos frio, e ele já conversa de algum assunto, isso já é um sinal de arrependimento. Mas a Amanda, ele ainda não está conversando como antes, que ele era apaixonado, que ele isso, que ele aquilo. Ok. Ele ainda não está como antes. Mas você tem que sempre fazer uma avaliação. Antes ele não falava nada comigo. Estou dando um exemplo quando o marido está dentro de casa. Dentro de casa, estava frio, não me procurava, mal me respondia. Ele agia como se eu não significasse nada, e agora ele já conversa, ele já responde, ele já senta comigo, por exemplo, na mesa. Isso já é um sinal. Só que o problema é que muitas vezes você está esperando um sinal enorme e você acaba não comemorando esses pequenos sinais. Vou dar um exemplo quando o homem está fora de casa. Vamos supor que o seu marido esteja fora e vocês brigavam muito e agora vocês estão brigando menos. Só o fato de vocês estarem brigando menos, independente do motivo, isso já mostra que existe uma mudança. O que é o arrependimento? É a mudança. Então, qualquer sinal de mudança, você já pode identificar como um sinal de arrependimento. Entendeu? Vou dar um outro exemplo que a Cris colocou aqui no chat. Antes, o meu marido mal vinha ver minha filha, mas agora ele vem todos os dias, ou vem com mais frequência. Isso já é um sinal de arrependimento. Entendeu? Porque antes ele estava tão bloqueado emocionalmente que tem homens que acabam interferindo e depositando essa raiva no filho. Então, assim, se afastou da esposa, se afastou dos filhos.
E quando ele já está vivendo esse processo, ele começa a voltar a ficar mais próximo. Entendeu? Vou dar um outro sinal de arrependimento. Quando o homem desabafa. Desabafar. Quando o homem desabafa com a esposa, isso já é um sinal de arrependimento. Se o seu marido está dentro de casa ou ele está fora, em algum momento, diante de alguma conversa, ele desabafou com você, ele disse assim, eu não estou feliz, pode ser que você ache que eu estou bem, mas eu estou triste. Eu saí de casa e fico postando foto, mas na verdade eu estou sofrendo, eu estou um pouco deprimido. Se o homem, de alguma maneira, ele abre o mundo interno dele para você, ele compartilha o mundo interno dele com você, isso já é um sinal de arrependimento. Por quê? Porque esse homem estava com orgulho lá em cima. Pensa. Esse homem estava com orgulho lá em cima. Um orgulho bem aqui. Tá. Tá tudo bem, estou feliz. Minha vida está incrível. Rapidinho. Estou feliz, a minha vida está incrível, está tudo maravilhoso, eu quero ter paz e blá, blá, blá. Total orgulho e egoísmo, ok? Tá bom. Só que aí chega um determinado momento que ele chega com você e compartilha, que ele diz que ele não está tão feliz, que ele está meio confuso. Muitas vezes o homem vem dizendo assim, eu quero ficar sozinho, eu não quero ficar com ninguém, que geralmente essas conversas, às vezes a mulher pergunta, você tem outra, tá com alguém, tudo? Aí ele pega e fala, não, eu tô sozinho, eu quero ficar só, eu não quero ninguém nesse momento, eu não tô bem, eu tô me sentindo perdido. Então, se ele quebrou esse orgulho dele, se abaixou para dizer que a vida dele não está incrível, que ele não está tão feliz quanto ele achava que seria, isso já é um sinal de arrependimento. E aí, eu vou dar uma orientação aqui chave para você. Independente do que esteja acontecendo na tua conversa com esse marido, no momento que ele começar a compartilhar como ele se sente, quando ele começar a dizer que ele não está feliz, quando ele começar a falar que ele está deprimido, ou que a vida dele está ruim, se você estava brigando com ele, cobrando, qualquer outra coisa que você estiver fazendo, nessa hora, para. Para ouvir ele. Eu sei que, às vezes, pode ser que vocês estivessem brigando, se desentendendo, enfim, mas nessa hora, lembra só disso, que ele compartilhar como ele se sente, para tudo que você está fazendo, tudo que você está falando, escuta ele. Escuta e acolhe. Porque o homem, ele tem muita dificuldade de ser vulnerável, gente. Muita, 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 muita. Estou trabalhando com bastante homens agora, atendendo. Em breve eu vou começar a trabalhar com restauração de casamento para homens também. Esses dias eu convivi bastante com vários homens. E a gente começou a conversar sobre muita coisa. E aí teve um rapaz que disse assim para mim, ele disse assim, o homem... Eu perguntei assim para ele, eu falei, quando tu tá com um problema no relacionamento, com quem tu desabafa? Aí ele disse, com ninguém. Eu jamais vou chegar para um amigo meu e contar um problema meu da minha esposa. Eu nunca vou fazer isso. Porque isso vai ser uma fraqueza. Eu não comento com ninguém. Então, o homem ele tem uma tendência a ser mais fechado, inclusive para as emoções. Então, se o teu marido, em algum momento, você vai lembrar de mim, ele começar a desabafar contigo, na mesma hora você para tudo que você está fazendo e você acolhe. O que é o acolher? É você tentar entender qual é a visão que ele tem sobre o que ele está vivendo, porque você tem a sua visão. Você tem as suas dores, você tem as suas feridas, você tem as palavras que ele falou.
que doeram em você, talvez ele esteja fora ou dentro de casa ou envolvido com outra, eu não sei. E você tem suas dores, e são genuínas e são verdadeiras. E possivelmente muitas delas são causadas pelo seu marido. Mas nesse momento que o mundo pare e que você só acolha ele e olhe para ele e tudo bem, eu te entendo. Pode falar comigo. Eu não imaginava que você estava desse jeito. Eu achava, principalmente, gente. Ai, falhou, gente. O que que é isso? Eu vou continuar essa aula. Estão me vendo? Não, né? Caiu. Ai, voltou. Graças a Deus. E uma coisa muito importante, quando teu marido desabafar contigo, é muito importante você descer para o nível dele e dizer assim, eu também estou desse jeito. Falar a verdade, eu também estou desse jeito. Eu não imaginava que você estava assim. Essa situação, ela dói em cada um de um jeito diferente, mas também em mim está doendo da mesma forma. Entendeu? Você descer para o nível dele. Não ficar assim, ai, eu não estou sofrendo tanto. Ou então, debochar. Ai, mas como que tu tá sofrendo se no Instagram você fica postando um monte de coisa, tá saindo, tá bebendo, tá com outra? É incongruente, né? Muitas vezes. Como é que ele não tá? Dá vontade de, claro, né, gente? A gente não tem sangue de barata. Claro que dá vontade. Vou ler a resposta da. Olha, a Crislane, o meu, antes de termos a nossa última briga, ele falou que tinha um buraco nele e que ele não sabia até onde iria parar para tentar tampar. Ele já estava desabafando com você. Que bom que o teu marido tem consciência que tem um buraco dentro dele. Pior seria se ele achasse que a vida dele está incrível, maravilhosa com o que ele está fazendo. Ele seria fora da casinha. Isso já é, isso, o maior desafio do homem é ser vulnerável. O maior desafio, gente, porque pensa só comigo. Nós mulheres, quando a gente está com problema, a gente fala com as amigas, compartilha com uma prima, uma tia. A gente procura com quem falar. Compartilha no meu direct. Muitas desabafam comigo. Vocês procuram ajuda. Mas o homem, quando ele está com algum problema de caráter emocional, de relacionamento, ele não fala com ninguém. Então, se ele procura você para desabafar, fica no nível dele. Para tudo que está fazendo, dizendo assim, eu também me sinto assim. Entendeu? E aí, o que que acontece? O meu marido vai procurar terapia. Excelente, Ravelli. Agora é a hora. Ele vai procurar, ele vai se tratar e ele vai reconhecer que essa vida dele é vazia, né? Como ele já está percebendo. Isso é maravilhoso, gente. A maioria dos homens não procura, mas tem uma minoria que procura tratamento, procura terapia, procura um acompanhamento, faz um curso. Ele disse que não estava se entendendo exatamente. É porque eu vou te explicar. O homem, quando ele se abre, que é o teu contexto e é o contexto da maioria dos homens. É bem comum. O homem, quando ele compartilha o que ele está sentindo, e ele vai buscar alguma ajuda, ou ele fala que não está feliz, é porque ele perdeu totalmente o controle. E o homem, ele tem muito medo de ser vulnerável e mais medo ainda de perder o controle. Então, ele sentiu que ele perdeu o controle da própria vida. Afinal, ele tinha certeza que ele seria feliz ao se separar, ou ao terminar um casamento, ou ao sair de casa, ou ao tomar uma decisão de não querer mais. E aí ele perdeu o controle. Ao perder o controle, o que que acontece? Ele fica totalmente sem rumo. E ele fica sem rumo, e aí ele procura a primeira pessoa que ele sabe que vai ouvi-lo sem julgar, que é você. Principalmente por conta da sua postura. Se você vem tendo uma postura amorosa, uma postura acolhedora, se você vem quebrando o seu orgulho dia a dia, você está preparando o terreno para chegar bem aqui e ele desabafar contigo. Entendeu? E ele vai desabafar contigo. E aí você precisa acolher.
Vamos lá para outro ponto importante. Muitas vezes o homem dá sinal de arrependimento quando ele estava muito orgulhoso, muito frio, e ele começa a vir querer saber da sua vida. Então, às vezes, vocês estão afastados, não estão conversando tanto, e aí ele vem para querer saber da sua vida. Isso já é um sinal de arrependimento. Quando ele vem se aproximando, quando ele vem querendo saber da sua vida, querendo saber o que você está fazendo, por onde você anda. Isso também é um sinal de arrependimento, gente. Todo sinal de arrependimento é quando existe uma quebra de orgulho. Percebe? Ele tinha um comportamento extremamente orgulhoso e agora ele está tendo um comportamento oposto. Toda vez que o teu marido estiver se comportando, fazendo algo, você tem que fazer um paralelo, como ele está antes, como ele estava agora. Porque se ele avançou um pouquinho, já tem um sinal de arrependimento, já tem um sinal de mudança, já tem uma quebra de orgulho. Eu vou dar um sinal de arrependimento quando o homem está com outra. Quando o homem está com outra mulher e ele chega para a esposa e diz para a esposa: eu nunca te esqueci, eu não te esqueço, ela não é como você, eu não estou feliz ao lado dela, a gente vive brigando. Quando ele compartilha que tudo que ele vive com a outra mulher é uma ilusão, que é verdade, é uma grande ilusão, você sabe, mas ele não sabia, agora ele sabe, isso também é um sinal de arrependimento. Porque ele está fazendo uma análise da que eu estou fazendo. Entendeu? Então, isso também é um sinal de arrependimento. Outro sinal de arrependimento. Quando ele, olha, a Cris até colocou um aqui, ele apareceu do nada, já apareceu de surpresa para consertar umas coisas na casa da minha sogra. Também, quando o homem aparece do nada, quando ele começa a querer frequentar mais a tua casa, quando ele começa a querer te ajudar mais, isso tudo é sinal de arrependimento. Sabia? Só que vocês, qual é o problema? Agora eu vou puxar a orelha de vocês. Vocês estão esperando que ele apareça com um megafone na porta da tua casa, um buquê de flores gritando: Crislane, me perdoe, Ravel, me perdoe. Ou que ele venha, desça de um helicóptero assim com um buquê de flores e um anel para renovar os votos. Muitas vezes vocês estão esperando uma coisa cinematográfica, uma coisa de cinema, entendeu? Vocês estão esperando uma coisa de cinema. E não vai ser uma coisa de cinema. Vão ser sinais, sinais. Um passinho de cada vez. Teve um dia que uma aluna minha, o marido estava frio, afastado, e aí ele deu uma carona para ela. Eu falei, olha, aí já tem um sinal de mudança, só que ela não percebeu. Por isso que você tem que estar muito atenta. Quando ele vem de fininho, sabe? Parece que ele quer se aproximar sem querer se aproximar, ou ele quer se aproximar, mas não quer dar o braço a torcer, isso já é sinal de arrependimento. Só que você tem que saber visualizar. Muitas vezes, o homem dá um sinal contrário, que é o de todos os de arrependimento mais desafiador da mulher lidar e ela entender é esse. Quando o homem, ele mostra, ela está próxima, ela está sábia, tranquila, e ele tem uma reação muito exagerada. E ele, de repente, cria uma briga, quer puxar uma situação, quer piorar a situação. Você vê nitidamente que ele quer estragar a relação que ele está tendo com você. Então, se faz um tempo que vocês estão em paz e não brigam, ele vem te alfinetar, ele vem te testar. Muitas vezes ele faz isso porque dentro dele ele já está sentindo o arrependimento, ele já está começando a voltar atrás. Só que aí ele pensa, não, eu não posso voltar atrás. Não, vai ser tudo do mesmo jeito. Eu vou criar uma briga novamente para eu ver e eu ter a certeza de que eu tomei a decisão certa. Parece uma loucura. Vocês estão... Está fazendo sentido para vocês? Você conseguir me expressar?
uma forma boa? Vocês estão conseguindo entender? Que o sinal mais contraditório de arrependimento é quando ele quer piorar a situação contigo. Ou às vezes ele pede o divórcio, ou às vezes ele quer implicar contigo, quer que tu traga o carro. Eu tinha um caso de um rapaz que ele era muito birrento. Então, tudo que a minha aluna fazia, ele achava um jeito de botar um defeito ou de estragar. Exemplo, vamos supor que eles tinham combinado que todos os dias ele vinha ver a criança às 7 horas, ele chegava às 10 horas, só para provocar um conflito com ela. Porque ele queria que ela falasse do horário e ele ia dizer também eu não vou mais. Isso é um sinal de que o coração dele está amolecendo, mas como ele quer manter a frieza, o orgulho, ele quer manter naquele estado de raiva, ele tenta criar uma situação para puxar uma briga, basicamente puxar uma briga. Pronto, implicância. Pronto. Eu estava tentando encontrar, muito obrigada, Marina. Todo esse tempo, eu estou 10 minutos tentando explicar implicância. Quando o homem começa a implicar com você, isso já é sinal que ele está se arrependendo. Porque ele quer testar você e ele quer estragar a situação, porque o coração dele já está amolecendo. Está fazendo sentido para vocês? Vocês têm que estar atenta, gente. Olha aqui. Bianca, Amanda, realmente não enxergamos com clareza. Estamos nos aproximando, passamos o final de semana juntos, mas como ele não me chamou para voltarmos, eu fiquei super para baixo, achando que foi perda de tempo. Bianca, eu me lembro do teu caso. Vocês mal se falavam, era só briga, era só guerra, e vocês passaram o final de semana todos juntos. Gente, eu achava que. Eu vou falar dos sinais óbvios. Quando. Pronto, eu achava que eu nem precisava falar, mas eu vou falar. Foi muito boa a sua colocação. Sinais óbvios de arrependimento. Vamos para os óbvios? Quando o marido te manda mensagem todos os dias. Quando vocês ficam conversando no telefone. Quando vocês passam o final de semana juntos. Quando vocês viajam. Quando ele fica te mandando mensagem. Quando ele se torna presente fisicamente. Às vezes, até o marido te procurar para sexo já é um sinal de arrependimento. Porque fazia muito tempo que vocês não tinham intimidade, aí estava dentro de casa, ou ele já estava fora e fazia muito tempo que vocês não tinham também sinal de intimidade, né? Isso também é. Isso também é um sinal de arrependimento, gente. Bianca, esse sinal eu achava que eu nem precisava falar desse sinal, porque eu achava que estava muito. Eu achava que estava muito claro. Só que, gente, aí. Só que a grande questão é que você precisa só que você precisa abrir os seus olhos para ver o arrependimento. Vou dar a situação da Bianca. Como a Bianca queria que ele pedisse para voltar, ele ainda não pediu, ela acha que ele não se arrependeu. Mas o arrependimento da maioria dos homens, ele é um processo. É um pouquinho de cada vez. Eu, particularmente, acho que até bom. Eu, Amanda, eu já atendi muitos casos que o homem, de repente, bateu na porta arrependido. Mas eu, Amanda, se estivesse passando por isso, eu ia preferir aos pouquinhos se aproximando. Eu ia preferir que fosse uma coisa gradativa. Eu ia preferir que fosse encontro, depois mais um encontro, vamos conversar, vamos alinhar e aí então vamos voltar. Porque eu acredito que quando é assim, em processo, você se sente mais segura.
Afinal de contas, por mais que você queira esse homem, ele cometeu vários erros, correto? E se você volta rápido, muitas conversas não aconteceram, que vão ter que acontecer quando ele estiver em casa, muitos alinhamentos. Então, eu, Amanda, a parte é uma escolha pessoal minha. Eu, pelos casos que eu acompanho, eu percebo que quando a mulher e o homem se aproximam em processo, eles voltam de uma forma mais sólida, eles enfrentam menos desafios, porque eles foram ajustando nessa reaproximação. Quando a homem e a mulher voltam, de repente, de uma vez, eles vão precisar lidar com isso quando ele voltar. Entendeu? Então, eu vejo que gradativamente é melhor. Pelos casos que eu acompanhei, quando foi um processo gradativo, ele foi se arrependendo aos poucos, ele foi se aproximando, foi acontecendo toda a restauração, e aí eles voltaram. Eu via que a mulher sentia mais paz ao longo do tempo e mais segura, porque já tinha muita coisa que tinha sido conversado, já tinha sido muita coisa que havia sido alinhada, ele já tinha apresentado várias mudanças. E quando é nessa volta rápida, eu vejo que o casal tem que lidar com muitas coisas, a mulher está muito ferida, e aí muitas vezes o cara acaba saindo de novo, ou então eles voltam e fica muito frio, entendeu? Então, eu, particularmente, pelos casos que eu acompanho, esse processual é melhor, gradativo, entendeu? O sinal mais óbvio de arrependimento de todos, quando o homem chega e pede perdão pelos erros, diz que ele está percebendo que ele cometeu vários erros, que hoje ele entende que ele teria que ter feito diferente, que ele, avaliando se ele tivesse uma segunda chance, pudesse voltar no tempo, ele faria de outro jeito, entendeu? Esse é o mais óbvio de todos, quando ele realmente pede perdão, entendeu? E aí, muitas vezes, quando o homem pede perdão, tem mulher que não acredita, entendeu? E aí, gente, uma coisa importante, vou dar um exemplo da Gisele. Porque eles mostram arrependimento, mas não param de seguir outra mulher nas redes sociais? Porque ele não se arrependeu. Arrependimento não é de boca. Arrependimento é mudança de comportamento. Se o homem fala que se arrependeu de ter traído, mas continua seguindo a outra mulher, então ele não se arrependeu genuinamente. Se ele pediu perdão pela traição, mas continua traindo, ele não se arrependeu genuinamente. Arrependimento significa mudança de comportamento. Se ele pediu perdão, mas ele não deixou de seguir a outra mulher, ele não parou de ter acesso a ela, ele não parou de falar com ela, ele está tratando esse problema como um problema que não é tão grande assim, ele não se arrependeu, porque ele não está dando o devido valor a isso. Arrependimento é mudança de comportamento. Mudança de comportamento é ação, gente. Não importa o que o seu marido fale, quantas promessas, mundos e fundos e não sei o quê. Se ele não mudou o comportamento, nada do que ele falou valeu. Isso serve para você também. Se você prometeu mundos e fundos, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, agora eu sou sábio, não sei o quê, mas você não mudou o seu comportamento, você não se arrependeu, você não mudou de verdade. A mudança é ação, é mudança de comportamento, tá? O que podemos fazer para esse homem mudar? Tem várias maneiras, tem várias aulas aí da academia. Inclusive, tem uma aula sobre isso, especificamente sobre mudança. Arrependimento é mudança de comportamento, gente. Não é promessa. Falar é a coisa mais fácil que tem. Colocar em prática, não. Entendeu? Olha, a Crislane falou, ele teve a casa que estava com a outra mulher roubada, tomou vários calotes, perdeu o carro, alugou outro, perdeu também, alugou outro, pelo que ele contou para minha sogra, está passando financeiramente por um caos. E ainda fica com pose. Eu vou te falar o que está acontecendo com o teu marido, ele está sofrendo as consequências espirituais. Toda vez que o homem sai de casa, se envolve com outra, quer separar, ele vai sofrer consequências. É a justiça divina. Pronto.
como eu imagino que o teu marido é muito apegado a dinheiro, a status, a sucesso, Deus está fechando as portas para que ele se volte para a família e se volte para Deus também. Entendeu? É a mão de Deus aí. Até porque ele não está, não tem como Deus abrir o teu marido com outra, sendo que você que é a esposa, entendeu? É a justiça, tá, gente? Eu sei que, eu sei que, Amanda, mas meu marido não acredita, não importa. O mundo espiritual, as leis, elas continuam existindo. O homem que sai de casa e se envolve com uma outra mulher, ele está cometendo um adultério, ele está cometendo um pecado que é bem grave, entendeu? Então, ele está e vai sofrer consequências disso. E é pesado, tá, gente? E é pesado. Amanda, se ele se arrepender hoje, vou dar um exemplo da Crislane, que o marido perdeu um carro, perdeu outro, perdeu vários. Isso é bem comum, problema financeiro. Vamos supor que ele se arrependa hoje. Se a partir de hoje ele se arrepende e volta para casa, ok. E ele vai se consertar, ele está arrependido, ele quer ser um marido melhor, ele vai ser um marido fiel, excelente. Nota 1000. Mesmo assim, ele vai continuar sofrendo consequência? Vai. Por quê? Ele plantou, ele vai colher. Isso é só uma colheita. Mesmo ele arrependido, mesmo ele mudado, Deus não vai tirar a colheita, porque é princípio. Você plantou, você vai colher. Se ele se arrependeu hoje, ele vai colher tudo que ele plantou até ontem. E como ele se arrependeu, ele vai começar a colher coisas boas também, fruto do arrependimento. Mas ele não vai ser isento da consequência, tá, gente? Perfeito. Gisele, em qual módulo tem? No primeiro, é só você acessar. Inclusive, gente, já está liberado para vocês lá no e-mail, cheque os e-mails de vocês, a plataforma nova da Academia Mulher Virtuosa. Primeiro módulo tem várias aulas sobre mudança do marido. É triste, né, gente? Porque ele vai colher a consequência. Todo mundo, assim como você está plantando, você vai colher a consequência. Então, assim, eu tenho vários casos de casos que eu acompanho de perto, mentoria individual, que eu acompanho a aluna bem de perto, dou suporte, que eu acompanho muito isso. Ela estava plantando a restauração, perfeito? Ela vai colher a restauração. Só que ele, como ele plantou um monte de coisa ruim, estava com uma vida totalmente destruída, ela está com uma vida boa, ela está crescendo profissionalmente, ela está feliz, ela está vivendo uma fase boa com Deus, com ela mesma, e ele está bem aqui, porque ele está colhendo os frutos do que ele plantou. Então, vocês estão na mesma casa, mas vocês estão vivendo temporadas totalmente diferentes. Isso é fato. E acaba que a colheita dele te impacta, porque você vê ele mal e você está muito bem, você acaba ficando um pouco mal. Mas vocês vivem temporadas totalmente diferentes. Isso acontece demais. Porque você está colhendo uma coisa que você plantou e ele está colhendo o que ele plantou. Entendeu? Me manda o teu e-mail aqui, Aline. Esses que eu vou já ver aqui para ti logo. Sim, gente, coloquem as dúvidas de vocês. Quem está com problema de acesso na plataforma, me manda aí no chat. Tem um monte de Aline aqui. Manda o teu e-mail aí, Aline. Tá liberado. Só que deve ter chegado no teu spam. Acessa lá. Ou no teu spam ou na lixeira. Dá uma olhada aí. Primeiro olhem o e-mail de vocês, depois me falem se vocês receberam. Primeiro olhem o e-mail. Eu fiz um disparo novo hoje.
Primeiro olhem. Vão lá todas no e-mail de vocês agora. Mas se vocês quiserem, inclusive tem até um aplicativo. Vou jogar aqui no chat. Quais são as dúvidas, gente? Coloquem as dúvidas de vocês. Ó, chegou tudo certo. A maioria chegou. Só um momento. É, vou jogar lá no grupo. E vocês vão poder acessar. Coloquem as perguntas aí, gente. Vou até jogar lá no grupo que fica mais fácil. Mandei lá, mandei aqui, ó. Cliquem aqui no chat. Recuperem a senha, vai chegar um novo para vocês. Vamos lá, gente. Agora eu vou tirar dúvidas. Mandem as dúvidas de vocês. Começando agora. Mandem as dúvidas. Quem mandou dúvida, copia de novo aqui que eu vou responder tudo. Cristiane, Amanda, ele está interessado na minha vida. Ih, já está se arrependendo. Isso é um sinal de arrependimento também. Está interessado na minha vida, perguntando coisas pessoais. Isso é um sinal de arrependimento. Precisei sair, não vi se falou. É. Perguntando da tua vida, mandando mais mensagem, querendo saber mais coisa. É. Josiane, minha dúvida, estou muito confusa. Semana passada estava dando certo, mas nessa parece que voltei na estaca zero. O que fazer? Já faz uns dias que só brigamos. Primeira coisa, parar de brigar, né? Já sabe o que tem que fazer. Parar de brigar. Se segurar e parar de brigar. Daniele, hoje ele perguntou como foi a prova de ontem. Ó, ele já está mais próximo, excelente. Letícia, eu percebo que ele procura saber se estou com alguém. É, ciúme isso daí. Cristiane, eu não mando mensagem para ele. Ele que manda todos os dias, então responde. Responde todos os dias. Ana Carla, ontem fui para a igreja, ele mandou um print que estava assistindo o mesmo culto e falou que a palavra era muito boa e que via a mudança em mim e que ele ficava muito feliz. Excelente. Flor, ele mandou mensagem para ti, não foi, Flor? Eu vi na caixinha, mas não consegui responder. Eu recebo muita mensagem na caixinha, eu estava viajando também. Amanda, o meu, procurou essa semana, falou muitas coisas, inclusive que não está bem. Ixi, falou que a assinatura daquele documento mexeu muito com ele e disse que eu assinar falou muito. Meu Deus. E aí? A velha Amanda, o meu também apareceu aqui na cidade que eu tô morando sem postar nada e me mandou mensagem querendo me ver. Eita, eu sabia! Ai, eu sabia. Vamos fazer uma renovação de votos coletiva esse ano ainda. Crislane, para colocar em prática os passos, é só quando ele aparecer?
Porque quando mando mensagem, não sei se é ele ou é me respondendo. Você pode colocar, como vocês se veem presencial, porque pelo que eu entendi, ele foi na casa da tua sogra e tudo, tu já tem que colocar esses passos em prática presencial, entendeu? Ao vivo, coloca em prática ao vivo. Começa a tratar ele melhor, começa a se aproximar mais dele, com uma cautela, educação, como uma colega nesse momento. Porque tem que ser aos poucos para tu ver o que ele vai conseguir receber de ti. Larissa. Oi, Lari. O que fazer quando não vemos nenhum sinal de arrependimento? Tem que manter a fé fundamental, mas que ações práticas para evitar o desânimo? Lari, quando você não vê nenhum sinal, ou quando você está bloqueada, ou quando, enfim, ou quando ele está te tratando muito mal há muito tempo, eu vejo que a principal coisa de você fazer é começar primeiro a se cuidar, se curar, tirar um pouco o foco dele, entendeu? Porque é muito desgastante, né? Você dar foco em alguma coisa e ver que não está, aos teus olhos, não está acontecendo nada. Então, para mim, nesse caso, tirar um pouco o foco dele e focar em você, na sua carreira, na tua vida com Deus, na tua fé, evoluir, para você viver outras coisas, entende? E jamais deixar de orar por ele, porque eu sei que tu continua. Daiane, o meu não fala bem comigo, sempre que pode me rebaixa. No caso é mágoa. Não é arrependimento, é mágoa. Aline Mello. Meu marido conversa comigo no telefone, mas só fala sobre trabalho, me trata como amigo. É você que tem que trazer ele para esse universo de relacionamento, envolver mais ele. Esse lado emocional é a mulher que traz. Elita. Elita, Amanda, perguntei com relação ao filho da outra, ele disse que não tem, mas não sente confiança nas palavras dele. Ele tá. Ela está namorando com o outro. Gente, quem é o pai dessa criança? Pamela, aqui, ele aqui oscila, não consigo entender, mas fico perdido. Um dia está super falante, no outro está uma pedra. Você não pode oscilar, isso é normal. O homem oscilar. Tu não pode oscilar. Se um dia tu tá falante e educada e ele tá falante e educada, excelente. Se um dia ele tá igual uma pedra, você continua falante e educada, respeitando, claro, o espaço dele, mas você não pode oscilar. Ah, um dia ele tá falante e tudo, aí eu tô alegre e tudo mais. No outro dia ele tá calado, eu também me calo. E não falo nada e ignoro. Tu não pode tratar ele assim, tu tem que tratar ele de uma forma linear. Josiane. Ele disse que a OM disse que só terá alguma coisa com ele depois que eu for embora. Amante querendo, nossa, Flor, tem muita coisa para te contar, excelente. Quinta-feira a gente se vê. Quero saber de tudo. Luane, o meu voltou a dormir no quarto, mas no chão. Olha, teu marido voltou para casa, está me dando satisfação para onde vai. Quando falam que está com mulher, me manda vídeo para provar. Olha, ele voltou para casa, Tuane, me conta como foi essa volta, mulher. A velha, querendo saber com quem eu estava morando, né? Gisele. Amanda, lembra que coloquei meu marido para dormir no outro quarto? Lembra? Eu já não estava mais aguentando ele falar no pedal, ele não está indo mais. Desde semana passada ele começou a se aproximar, me agarrando, querendo aquilo, mas não pediu desculpa. Isso é sinal de arrependimento, é? Mas tu pode deixar muito claro para ele, tá? Eu sei que você está melhor, está mais próximo, mas eu quero um pedido de desculpa. Deixar isso claro para ele, tá? Não deixe ele ficar te enrolando.
Kelt Michelami. O meu não fala comigo já faz dias, eu não estou sabendo como dialogar com ele. Faz um ano que estamos divorciados. Manda uma mensagem para ele, você se aproxima dele. Pô, amanhã é meu aniversário, estou tentando não virar expectativa, mas sempre penso como vai ser. Ai, que legal, vai ser muito especial o teu aniversário. Ele é bom com datas? Se ele é bom com datas, ele vai lembrar. Dália, ele está em casa, a OM terminou de vez e ele está dizendo agora que sabe o que sentiu, que está destruído, que foi usado, está muito mal, fica dizendo que eu sou muito forte, que ferrou com a saúde mental dele e fez tudo errado. Não sabe se um dia consegue voltar a sentir tudo por mim. Mas está iniciando arrependimento. Todos os dias compartilha dificuldades, tá? Isso mesmo, perfeito. Ele também continua com a terapia, diz que percebeu traumas e feridas, estou tentando ouvi-lo, Deus tem me ajudado, sinto trabalhar de Deus. Excelente, Dália, excelente, ele já está se arrependendo. Tenho feito tudo e tem me feito muito bem, mas tenho sentido que falta essa parte, parece que não fazer nada só me afasta mais. No teu caso, tem que ter muita calma ao se aproximar dele. Agora que ele está menos resistente, quando tu mandaste o e-mail, eu lembro. Érica, nos aproximamos depois de 5 meses sem contato, ficamos sem sexo, e foi maravilhoso. No outro dia, ele mandou mensagem dizendo que o amor cura e revigora. Depois passou uns dias, ele disse, depois já fomos 2 vezes para para a terapia do amor juntos, faz 46 dias, mas ele nunca volta para casa, isso me cansa. Mas agora vocês estão melhor do que antes, né? Amanda, Pamela, significa alguma coisa ele não ter contado para a família que nós estamos juntos? Aham. No caso, a única pessoa que sabe de tudo é a minha. Sim, é porque ele não quer. Ele... Como ele quer voltar, ele vai falar que terminou, aí daqui a pouco ele vai falar que voltou, então ele não quer lidar com isso. Aí ele não contou nada, entendeu? É normal isso, gente. Aí a mulher bocuda que quer espalhar. Eu sempre falo para ela, não conta nada, se ele que saiu de casa, é ele que vai contar. Quando perguntarem, a gente está passando por um problema e tudo, não dá detalhes. Não fale nada, não fale nada. Deixa ele contar. Se ele quiser contar, pode ser que ele nem conte. Na casa está tirando o foco dele, me permitindo fazer coisas, perfeito. Marina, Marina foi na apresentação da minha filha na sexta retrasada, lembra que eu não ia então? Me arrumei toda e fui. Quase chegando na escola, vi ele com a mãe dele, a OM. Oh, meu Deus do céu, não acredito. Isso, falei para a mãe dele que era só os dois. Me mantive firme, mas tremia feito uma vara. Quando a mãe dele me viu, achou que nós duas íamos brigar, mas não me rebaixei. Sorriso por fora e rasgada por dentro. Peguei ele me olhando algumas vezes. Quando eles voltaram em casa, minha pequena disse que... Gente do céu. Disse que... Ela falou que não esperava ter me encontrado. Tá, excelente. Que bom que tu mantiveste a tua postura, Marina. Crislane. Ele veio hoje, mas não sei quando vai voltar, porque a desculpa dele é sempre o serviço. Nossas filhas falam para ele vir e quer ver ele, mas ele fala que não consegue, porque está trabalhando e some. É que eu não acompanho as redes sociais dele, mas falam que ele vive na balada. O irmão da abençoada tem uma casa noturna. Ele diz que está trabalhando de dia com as instalações e na noite uma tabacaria. Mas não pede para ele voltar, não precisa tu pedir. Principalmente porque ele está próximo, ele vem ver as filhas, vai começar a fazer restauração aí, nesses encontros que tu tiver com ele. Pô, ele me elogiou muito, Amanda. Disse que achou que eu fui muito pura em todo o nosso relacionamento, mas sempre liga tarde da noite, depois não fala por dias.
Me chamou para sair, eu disse que não iria, pois da última vez e não foi legal no comportamento. Parabéns. Tuane, voltou do nada. Ainda não conversamos direito. Eu estou na minha, mas já deixei claro. Casamento, aliança, pedido de desculpa. É, tá certo. Tem que alinhar isso. Daniele, Tuane, lembra sim. Poxa, Érica, vocês já estão voltando, já saíram, foram no cinema, fizeram compra de Natal. Aproveita. Muitas vezes, olha, lembra que antes ele nem falava contigo, agora vocês já estão voltando. Aproveita, amiga. Vive esse momento. Foca naquilo que tu já tem. Clica aqui, Josefa, nesse link. Recupera a tua senha, que já foi liberada. Quem queria estar saindo com o marido para fazer compras? Diga eu nos comentários. Tem umas com muito. E a Erika tá achando ruim. Ah, fala sério. Ah, Larissa, sonhou. Tenho sonhado direto com ele, sempre confuso, arrependido e doente. Essa madrugada sonhei e ele estava muito triste. Acordei com uma tristeza tão forte que chorei copiosamente a madrugada toda e não entendi essa dor. Essa daí eu já sei a resposta. Deus está te mostrando o que está acontecendo com o teu marido, apesar da distância, entendeu? É Deus que está te mostrando, literalmente. Tá pedindo. Essa é fácil. Deus está te mostrando o mundo espiritual. É porque o teu marido já está arrependido e está doente. Agora, do que? Eu vejo muitos homens que saem de casa tendo doença mental, às vezes física, mas às vezes eu vejo doença mental, depressão, ansiedade, essas coisas, sabe? Gente, se vocês quiserem o acesso, é só clicar aqui nesse link. Mandei lá no grupo, é só clicar no link do grupo e recuperar sua senha, que o acesso já foi liberado. Tenho certeza que já foi liberado. É só vocês olharem lá. Ó, sonhei uma noite inteira com meu marido, né? Eu não queria. Eu, eu até pensei sobre essa. Eu pensei em dar uma aula sobre sonhos, só que eu só tenho experiência de vida com sonhos. Eu não tenho tanto estudo assim. Eu não sei tanto a base bíblica dos sonhos, entendeu? Mas eu já tive muitos sonhos e muitas experiências. Não sei se faria sentido para vocês eu
contar as minhas experiências, e Deus mesmo me falava o que era, entendeu? Ó, Pamela, ultimamente ele anda emotivo, vem, chora, senta no sofá, mas não consigo me aproximar. Ele sempre recusa também, ele já está se arrependendo. Está mostrando essas emoções exacerbadas assim, ele não está conseguindo nem disfarçar. Gente, para um homem chorar é difícil, viu? Pense, ele já se segurou o máximo que ele pôde, ele só não se segurou mais, não conseguiu. Márcia, acessa o teu curso, já está liberado o teu acesso. Vai lá no teu e-mail ou então recupera a senha no que eu mandei lá no grupo da Academia Mulher Virtuosa, que já está liberado para você. Se não tiver, tu me manda uma mensagem. Remédio. Já sonhei com ele tomando remédio, passando mal, com o coração acelerado, quando ele sentindo o batimento. Todos os sonhos, ele tenta falar sobre a OM, porém como se estivesse sendo oprimido, perseguido. E, geralmente esses sonhos trazem sentimentos e sensações que eu vivo em mim. Seja bem-vinda ao mundo espiritual. Deus está te mostrando o que está acontecendo na alma do teu marido, que tu não, ninguém consegue ver a nossa alma, né? Só Deus consegue. Ele está te mostrando realmente. Ele está te revelando uma coisa que não tinha como eu te falar. Ninguém te falar. E aí, quando Deus mostra o mundo espiritual, é porque Ele está te convidando para um, vamos dizer, a sala VIP, entendeu? Tem o, tem a, tem as cadeiras aqui, que está todo mundo, mas tem a sala VIP do mundo espiritual. Quando Deus revela o mundo espiritual, é como se Ele estivesse te convidando, minha filha, eu tenho eu quero te levar para a sala VIP para você conhecer o que que rola nos bastidores, entendeu? É mais ou menos assim, é um privilégio, viu? É um privilégio. Vocês querem que eu dê uma aula sobre sonho, gente? Vai ser uma aula igual de testemunho, ao meu testemunho. Vai ser só a minha vivência sobre sonhos. As decisões que eu tomei não tem nada de base, claro, é base bíblica, né? Porque todos os sonhos que eu tive, nada está fora de base bíblica. Mas, assim, é a minha experiência com sonhos e as experiências das minhas alunas com sonhos também, porque eu tenho várias alunas que tiveram vários sonhos. Eu amo. Toda noite eu durmo, eu falo, papai, por favor, me dá os sonhos. Eu amo sonhar. Eu sonho quase toda noite. Quase toda noite. E aí eu sonho alguns, eu sei a interpretação, outros Deus me mostra depois. Márcia, me dá o teu e-mail. Gente, quem está com problema no e-mail, quem está com problema de algum acesso, joga aqui no que eu logo resolver esse problema para vocês aqui que eu tô. Vocês não sabem tanto que eu quero resolver isso. É, mistério para você. Eu vou preparar uma aula então. Vai ser assim, super uma conversa de amigas. Eu vou falar só o que eu vivi já. A principal forma que Deus fala comigo, assim, de sobrenatural é sonho. Eu amo sonhar, gente. Eu amo sonhar. Eu acho um privilégio, assim, a pessoa sonhar. Eu acho que é um... Tudo do mundo espiritual eu acho maravilhoso. Mas a parte de sonho tem um lugar no meu coração, Deus sabe.
Pronto, Márcia. Liberado. Neide, vai. Quem está com problema, aproveita. Problema de acesso agora, a parte de suporte. Gente, vocês não sabem. Se eu contar para vocês que eu acabei de fechar uma nova plataforma, calma. É bom que vocês já têm acesso e vocês podem acessar essa plataforma por aplicativo. Uma plataforma linda, 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 linda. Neide já está liberado também. Já está liberado, Neide. É só tu olhar o teu e-mail. Quando chega uma pessoa conhecida sua, que é crente, fala em ministério para você, dizendo que ele vai voltar, não desista. Isso é normal, tá, gente? Porque quando você vive um. Quando Deus te chama para passar por um processo, não é só para o seu casamento ser restaurado, porque seria muito pouco. Já pensou só você ser feliz no casamento? Deus, ele faz o processo, você passa, você restaura, e depois ele te pega e te diz assim: agora eu vou te jogar para tu ajudar um monte de mulher a restaurar o casamento. Porque você já passou, você já sabe, a igreja está precisando, então é você que vai. Você e o seu marido que vão. Porque eu passei, porque você vai ajudar muita gente. Não existe ministério de restauração de casamento na igreja. Restauração, aquela raiz, assim, o cara tá fora, a crise tá grave. Só existe restauração nas igrejas quando os dois querem, mas quando tem um lado que não quer, eles não sabem o que fazer. Como existe essa falta, Deus está chamando pessoas para isso. Eu fui chamada. Muitas que estão aqui foram chamadas. Eu já tenho certeza. Aqui é para trabalhar com mulheres e casamento. Eu já sei, eu já sei. Não podia ser outra coisa. Entendeu? Porque existe uma carência nas igrejas. Vai numa igreja e olha, e dá uma olhada em quanta gente divorciada tem na igreja. É simples. Quantos casais que estão se separando? Quantos pastores você já viu se separando, se divorciando, fazendo, passando por escândalo, batendo na mulher, traindo a mulher, mulher traindo o cara, e etc, etc. Vocês não viram essas loucuras? É porque a igreja está precisando de pessoas para trabalhar com restauração. Entendeu? Entende? Então, muita gente é porque é uma necessidade e vai crescer muito ainda. Por isso que, na mesma que cresce divórcio, cresce pessoas para trabalhar com restauração. Na mesma que cresce que muitas famílias estão sendo destruídas, um monte de gente é levantado para restaurar a família. No mesmo que um monte de mulher está sofrendo, precisa ser curada, precisa viver uma nova fase, estão sendo levantadas pessoas para isso. Então, vocês têm a impressão que tem muita gente se divorciando, mas tem muita gente se reconciliando também. Porque Deus, ele é mais poderoso que qualquer coisa, entendeu? Então, se o diabo está destruindo aqui, Deus está reconstruindo aqui. Entende? Não é o diabo está só destruindo, destruindo, não está acontecendo nada, está acontecendo. Entendeu? Por isso que vocês estão aqui. Ou vocês acham que é só para vocês mesmo? Ah, vou restaurar o meu, e aí depois, ah, tô de boa, nunca mais vou falar nada disso, nunca mais vou cuidar de ninguém. Vai cuidar de várias outras mulheres. Inclusive, recentemente, a Natália, minha aluna, deu um depoimento no Instagram dela sobre o processo dela de restauração. Foi lindo. Eu chamar ela para fazer uma live. Ela é terapeuta, hoje em dia trabalha com mulheres que querem restaurar o casamento também, que querem viver essa cura da alma. Olha aí, é claro que ela ia trabalhar com isso. Não tinha como. Não é só para nós, não, gente, as coisas. É para muita gente mais, entende? É muito bonito isso. Eu admiro. Então é isso, virtuosas. A gente se vê
Quem não está conseguindo acessar, manda aqui no e-mail. Manda o seu e-mail no privado para mim, que eu vou responder. Pode mandar quem está com dificuldade, manda no privado. Tá... Já chegou o teu e-mail, Milena? Vai lá no teu e-mail ou está no spam. Já foi liberado. Elita também já foi liberado. Pode olhar no spam. Às vezes está caindo no spam, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Semana que vem a gente se vê. Gostaram da aula? Sinais de arrependimento. Eu quero todo mundo caçando arrependimento nesses homens agora. Não quero ninguém, mas tal coisa. Vai caçar o arrependimento, ver como é o sinal que ele está dando, tá bom? Um beijo, viu? Um beijo, Lari. Fica com Deus. Lari, eu ainda vou te responder. Agora que eu me lembrei que tu deixou uma mensagem tem uma semana, gente. Tô com muita mensagem para responder, então não tô conseguindo. Mas eu vou conseguir. Um beijo, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.